Graça e paz, meu irmão, minha irmã. Mando o meu abraço para os irmãos lá de Belo Horizonte, da Igreja A Grande Comissão, do pastor Fabiano, pastor Aline Zica, que são os nossos pastores presidentes. Também mando o meu abraço para os irmãos de Nova Canaã, nossos irmãos queridos de Nova Canaã, de Orlando, e os que congregam conosco em Vitória. Mandamos também nosso abraço para todos os nossos irmãos e irmãs que pertencem ao reino de Deus. Amém? Então hoje eu te convido para você fazer parte deste culto no lar conosco. Seja muito bem-vindo. E nós vamos começar fazendo a abertura deste culto lendo em Salmos 37, nós vamos ler do versículo 3 ao versículo 6. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá. Assim diz a palavra do Senhor para nós nessa manhã. Confie no Senhor e faze o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-se no Senhor e Ele te concederá os desejos do teu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor. Confie nele e ele agirá. Ele deixará claro como a alvorada que você é justo e como o sol do meio-dia que você é inocente. Glória a Deus. Irmãos, que palavra, né? Porque nesse tempo em que nós estamos vivendo incertezas, inseguranças, o salmista aqui, que é um salmo de Davi, ele fala que muitas vezes nós, que somos filhos de Deus, olhamos para esse mundo e vemos que existem muitos homens maus, que há muita mentira, que há muita injustiça, e por isso às vezes nós ficamos aborrecidos, né? Mas o salmo aqui, ele é maravilhoso, porque ele diz para a gente não ter inveja dessas pessoas más. E ele diz que nós devemos confiar no Senhor e fazer o bem. Assim você habitará na terra e desfrutará de segurança. E se eu me deleitar no Senhor, Ele atenderá aos desejos do meu coração. Olha que coisa linda, irmãos. Aqui eu gostaria mesmo de convidar a você que está aí me ouvindo a realmente entregar ao Senhor a sua vida e confiar nele. Então, nesse momento, eu vou fazer uma oração. Eu gostaria realmente que você entregasse agora o seu coração ao Senhor. Entregasse a Ele junto comigo nessa oração todas as tuas necessidades, todas as suas dificuldades, todos os seus anseios, né, a sua ansiedade, deixasse tudo nas mãos do Senhor agora, para que nós possamos receber o novo, para que nós possamos sentir o agir de Deus, para que nós possamos receber, né, do Senhor o que Ele tem para nós. Aleluias! Então nós vamos orar. Pai, queremos te agradecer, meu Deus, porque nós sabemos que muitos irmãos abriram o coração como uma terra boa neste momento, nesta hora, Pai, para que o Senhor possa trazer a tua palavra, trazer o teu refrigério, trazer o teu amor, para que o Senhor possa responder à confiança que os meus irmãos têm depositado no Senhor. Pai, o Senhor é justo, o Senhor é misericordioso, o Senhor é poderoso, o Senhor é maravilhoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, segundo o teu poder que em nós opera. Por isso, Pai, eu coloco a vida, Pai, de cada um que está aqui me ouvindo, Pai. Não é porque nós merecemos, não é, mas é pela graça, Senhor. O Senhor fez tudo por nós, o Senhor nos amou primeiro. E eu sei que tem mães aqui aflitas por conta de problemas com seus filhos.
Eu sei que tem pessoas aflitos, tristes por causa da perda de entes queridos. Eu sei, meu Pai, que tem pessoas que estão precisando de uma provisão hoje, Senhor. Eu sei, meu Pai, que tem pessoas que estão precisando ouvir a Tua voz. Tem pessoas que precisam receber a paz. Tem pessoas que precisam ser curadas da ansiedade. E, Senhor, eu sei que no Teu altar nós temos resposta para todas as nossas necessidades, para todos os nossos problemas. Se tem alguém, papai, precisando de saúde, de cura, que ela receba agora. Se tem alguém, meu Pai, precisando de um refrigério na alma, que receba agora. Se tem alguém, meu Pai, precisando de respostas, que receba agora. Precisando de provisão, que receba agora. Em nome de Jesus. Pai, nós queremos dizer que a nossa confiança está em Ti. Nós declaramos como o salmista declarou: bendito é o homem que confia no Senhor. Ele declarou: entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. E nós cremos no seu agir, nós cremos no seu mover, papai, em nome do Senhor. E agora, meu irmão, aleluias, em nome de Jesus, eu te convido a ouvir esse louvor comigo. E agora você vai sondar, pedir ao Espírito Santo para sondar o teu coração, para que você possa colocar tudo no altar do Senhor. Então nós vamos começar tirando de dentro para fora o que não está bom, o que não está bem, o que está fora do lugar. E em Salmo 56:11, o salmista diz: em Deus tenho posto a minha confiança, não temerei o que me possa fazer o homem. E diz mais sobre confiança em Salmos 31, 14 e 15. Quanto a mim, eu confio no Senhor. Eu disse: tu és o meu Deus, nas tuas mãos estão os meus dias. Então agora, com esta confiança, bendito é o homem que confia no Senhor, cuja confiança está no Senhor, como diz lá em Jeremias 17:7. Nesta confiança, eu gostaria que você ouvisse esse louvor que nós vamos tocar agora e você fosse colocando tudo no altar do Senhor. Tudo que te incomoda, tudo que você necessita neste momento, tudo que você precisa, que você coloque no altar do Senhor. Como eu disse, não merecemos, mas o Senhor é bom, justo e fiel. Aleluias! Abra o teu coração, deposite tudo no altar do Senhor. Deposite tudo agora no altar do Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Entregue
tudo, tudo. Abra o teu coração, derrame. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder te virá socorrer quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Aleluias. Glória a Deus. Deixe no altar do Senhor. Deixe tudo. Se orares, porém, sem o teu coração, terá paz que o Senhor pode dar. Foi por Deus não sentir que tua alma se abriu, tudo deixando no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Aleluias. Glórias ao Senhor. Meu irmão, minha irmã, eu espero que você tenha colocado todas as suas aflições, todas as suas petições no altar do Senhor, para que hoje nós possamos realizar um culto agradável ao Senhor, com o coração aberto, para que o Espírito Santo possa agir, mover, trazer a cura. Aleluias. Glórias ao Senhor. Aleluias. Irmãos, vamos continuar neste espírito de adoração e nesse mesmo espírito nós vamos adorar ao Senhor com os nossos dízimos e nossas ofertas. Amém? Glória a Deus. Eu vou pedir aos irmãos para abrirem a palavra do Senhor em 2 Coríntios, capítulo 9. Nós vamos ler do versículo 6 ao 9. Amém? Glória a Deus. E assim diz a palavra do Senhor. E digo isto: o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância também ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria.
E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda graça, para que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda boa obra, conforme está escrito: distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Glórias a Deus, aleluias. Aqui, irmãos, é importante porque nesse contexto aqui de Coríntios, o apóstolo Paulo, ele está lembrando a Tito, né, que é encarregado das coletas, que é importante os irmãos ofertarem na vida dos cristãos pobres. Então aqui ele está falando desse coração generoso, que é para nós usarmos dessa generosidade, né? E aí o apóstolo Paulo lembra, né, que toda igreja que trabalha, que tem fé, né, que tem como base o amor de Deus, a fé, a comunhão, ela precisa olhar uns pelos outros, né? Precisa agir com essa caridade, com esse amor no coração, né? E aqui é importante nós entendermos que nós devemos partilhar esse amor, partilhar também as nossas provisões, né? Partilharmos com a obra do Senhor aquilo que nos foi dado como princípio, porque o dízimo é um princípio, é um mandamento. Glória a Deus. Então, e as ofertas são para nós abençoarmos os irmãos. Nós vamos ler sobre uma pessoa que tem um coração generoso. Em Provérbios, no capítulo 11, nos versículos 24 e 25, fala o seguinte: quem dá com generosidade vê as suas riquezas se multiplicarem. Outros preferem reter o que deveriam ofertar e caem na pobreza. O generoso sempre prosperará. Quem oferece ajuda ao necessitado, conforto receberá. Em outras palavras, em outras versões diz: o generoso prosperará, e quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Olha que coisa linda, irmãos. Então, nesses tempos que nós estamos vivendo, a reflexão que eu faço com vocês é que o nosso coração, em servir os irmãos na igreja, em servir a igreja de Cristo, né, em fazer cumprir a obra, a missão de Cristo na igreja, né, pelos dízimos, que o coração da igreja ele deve ser um coração generoso, o coração dos irmãos, nossos corações, o meu coração, ele deve ser um coração generoso. Generosidade porque dá com alegria. Aquela pessoa que é avarenta, ela retém, e ao reter, ela também retém as bênçãos do Senhor, ela não recebe as bênçãos do Senhor, porque também em uma outra passagem diz assim: dá e lhe será dado, né? Uma medida recalcada, transbordante. Então o Senhor quer dizer para nós que nós devemos dar os nossos dízimos, as nossas ofertas com alegria, com um coração cheio de amor e generosidade. E digo mais, irmãos, se você que está vendo que há um irmão que não está sendo assistido na igreja, ou que está com algum problema, passando por alguma dificuldade para pagar uma conta de luz, uma conta de água, ou mesmo dificuldade de alimentos, que você que está vendo isso, que soube dessa notícia, que você também haja com generosidade, para que você possa fluir no seu caminhar com Jesus, fluir no seu caminhar também nesse mundo, porque quem dá com generosidade vê aumentar as suas riquezas. Olha que promessa linda. Na verdade, a gente pensa que somos nós mesmos que vamos aumentar as nossas riquezas. Não, Deus fala muito claramente aqui conosco, né?
que quando nós fazemos o bem, né, quando nós, como eu já li anteriormente, confiamos no Senhor, fazemos o bem, o Senhor, Ele prospera o nosso caminho, o Senhor direciona o nosso caminho, amém? E, irmãos, nós estamos com um propósito na igreja aqui de Vitória. Durante 3 meses nós estamos em oração para que todo o dízimo, toda a oferta da igreja que nós recebermos, né, do seu coração aí cheio de alegria, que seja encaminhado para nós abrirmos um templo físico, um local físico, iniciarmos um local físico. Então foi feito um propósito, colocando esse tempo na presença do Senhor, e se houver a provisão, nós entenderemos que é do Senhor, que foi o Senhor que proveu, e que nós vamos ter a oportunidade de começarmos a congregar no espaço físico próprio da igreja, amém? Mas logo de antemão, eu aqui publicamente já agradeço aos pastores, pastor Jonathan e a pastora Nicole, que têm aberto a casa deles, Senhor. Abençoa grandemente, Pai, para que os cultos sejam realizados. Então, que esta família receba todas as bênçãos do Senhor Jesus e seja livre de todo mal, Senhor, em nome de Jesus, que eles prosperem, porque o coração deles é generoso na sua obra, em fazer o melhor, Pai. Muito obrigada. E nessa hora também, irmãos, você vai observar aí, nós temos na tela o QR Code com o Pix da igreja e também com um aplicativo. Muitos que nos ouvem de outros estados, chama-se PicPay. Então existem os 2 QR Codes aí. Se você deseja ofertar com alegria, deseja abençoar a obra do Senhor, faça-o, né? Nós sabemos que o dízimo ele é devolvido aonde você congrega, né? Mas se você não está congregando no momento e desejar no seu coração de nos abençoar, nós seremos muito gratos, amém? Então nós vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Deus, porque nós encontramos corações generosos, Deus, e nós te agradecemos por esse entendimento, Senhor, que a tua palavra diz que tem que ser intencional, tem que ter entendimento, tem que ser racional. Nós te agradecemos por esse entendimento que é melhor dar do que receber. Nós te agradecemos por esse entendimento que quanto mais generosos nós formos, mais nós prosperaremos, nós teremos riquezas nessa terra, Deus. Mas que nós também entendemos que o amor é que fala mais alto, que tem que ter amor nesse processo, Senhor. Então derrama do amor no coração de todos os meus irmãos, para que tudo que nós fizermos seja abençoado pelo Senhor. Nós abençoamos esses dízimos, essas ofertas, abençoamos as mãos generosas que deram, para que o Senhor possa, Pai, nos ensinar a aplicar com sabedoria, para fazer a sua obra frutificar, Pai, em todo o tempo, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Muito obrigada, meu irmão, minha irmã. Sinta-se abraçado nesse tempo e sinta também a nossa alegria em compartilharmos dessa palavra com vocês. Amém. Irmãos, irmãs, então vamos dar continuidade aqui ao nosso culto. Eu espero que você esteja com o coração bem aberto, bem agradecido a Deus por esse tempo e esse tempo novo na presença do Senhor, né? Um tempo maravilhoso na presença do Senhor. Eu vou te convidar agora para a palavra do Senhor, amém? E hoje, a pergunta que eu faço para você, pergunta que Deus fez para mim: quem precisa do Espírito Santo? Amém? Eu já ouvi outras pregações também, e aí nós vamos ler a palavra do Senhor lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, que já é bem conhecida, né, uma passagem conhecida pelos irmãos, e diz assim: a vinda do Espírito Santo no dia de Pentecoste. Nós recentemente, né, comemoramos a festa de Pentecostes, né, e diz assim a palavra do Senhor: chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar.
De repente veio do céu um som, como de um vento forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que separavam e pousavam sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Glória a Deus! E aí, a nossa pregação hoje, eu volto a perguntar para vocês, quem precisa do Espírito Santo? E como está aqui, né, como está relatado no livro dos Atos dos Apóstolos, como se deu esse receber do Espírito Santo, né, essa chegada do Espírito Santo, esse envolvimento do Espírito Santo para todos aqueles que lá estavam no cenáculo reunido, né, orando. Isso aconteceu, mas já estava profetizado pelo profeta Isaías lá no Antigo Testamento. Então, o que lá no Antigo Testamento o profeta Isaías profetizou? Lá no livro de Isaías, no capítulo 28, no versículo 11, diz assim: Pois bem, com lábios trôpegos e língua estranha, Deus falará a este povo, ao qual dissera, este é o lugar de descanso, deixem descansar o exausto. Irmãos, eu não sei para vocês, eu tenho uma outra versão aqui, que diz ainda um pouquinho diferente, diz assim, pelo que, por lábios gaguejantes e por língua estranha, falar ao Senhor, e este povo ao qual ele disse, este é o descanso, dai descanso ao cansado, este é o refrigério, mas não quiseram ouvir. Então, aqui, glória a Deus, a palavra do Senhor aqui, Isaías já profetizando muito tempo antes o acontecimento de Atos dos Apóstolos, a vinda do Espírito Santo de Deus. E quando a gente lê em Isaías, o mais lindo é que nós entendemos que essa língua estranha, lábios gaguejantes, né, língua estranha, o Senhor fala ao seu povo. Então é o Espírito Santo de Deus que fala ao povo, né? que falou aqui, olha, todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. E esse Espírito, ele nos leva a um lugar de descanso. Uma das coisas que o Espírito Santo faz quando ele vem sobre a vida de uma pessoa é trazer descanso, é trazer refrigério, é trazer calma, é trazer paz, é encher o coração da pessoa de paz, de tranquilidade, é tirar todo o temor, tirar todas a sofreguidão da pessoa, né? Todos os anseios da pessoa. Glória a Deus! Isso é maravilhoso. Então, aqui na nossa pergunta, né? Quem precisa do Espírito Santo? Irmãos, uma igreja, ela precisa estar totalmente sujeita ao Espírito Santo. Uma pessoa, nós como pessoas, precisamos estar sujeitos ao Espírito Santo. Tudo que nós fazemos, tudo que a igreja hoje, ela passa, né, muitos profetas já profetizaram dizendo que no Brasil a igreja vai viver um grande avivamento, né? Nós seremos celeiros das nações. Então significa que nós devemos realmente, para viver esse avivamento, nós precisamos dar lugar ao Espírito Santo. Então agora eu vou te fazer um convite, meu irmão, minha irmã.
Você que está aí passando por uma luta, você que está passando por uma dificuldade, você que está passando por uma doença, por uma necessidade, uma falta de provisão, está passando por uma angústia, por uma ansiedade, você que está passando por algum problema, é hora de você entender que todos nós necessitamos do Espírito Santo. E eu vou provar para vocês, com algumas passagens aqui na palavra do Senhor, que todos os apóstolos, né, foram cheios do Espírito Santo, mas durante a vida deles, eles precisaram do Espírito Santo. Glória a Deus, eles precisaram manter esse Espírito, né, vivo, para fazer até os milagres nos quais eles foram habilitados, como diz aqui, que o Espírito os capacitava. Amém? Então, mas agora neste momento, eu gostaria de fazer uma ressalva importante para você, meu irmão, minha irmã. Eu sei que você tem muito entendimento da palavra do Senhor, mas eu gostaria de trazer à sua memória alguns elementos que são muito importantes para a nossa reflexão, para o que nós vamos continuar refletindo, amém? A primeira delas, a primeira reflexão importante que eu quero fazer com você é que nós somos seres tricotômicos. Ana, o que é isso, Ana? O que é isso? Seres tricotômicos é que nós somos um espírito, o ser é espiritual, somos um espírito, temos uma alma, possuímos uma alma e habitamos num corpo físico, num corpo material. Até aqui, tudo bem. Em algumas igrejas ainda conseguem conceber a alma junto com o espírito, mas eles concebem, não deixam de conceber. Espírito, alma e corpo, tá certo? De preferência que a gente sempre pensasse dessa forma, sempre primeiro no espírito, depois na alma e depois no corpo. Porque hoje, no reino, no material aqui, no mundo que nós vivemos, o corpo se sobressai mais, né? Que é o que nós sentimos. Então ele se sobressai tanto que as pessoas às vezes não lembram tanto do espírito, né? Lembram um pouco da alma e do espírito menos ainda. Mas vamos entender o que eu gostaria de esclarecer para vocês aqui nesse momento. É o seguinte, então se nós somos um espírito, temos uma alma e habitamos no corpo, significa que para nós desenvolvermos a nossa espiritualidade, o nosso ser espiritual, segundo a palavra de Deus, só tem uma forma. É se nós crermos, se nós tivermos fé e crermos que Jesus foi o Filho de Deus que morreu por nós na cruz para perdão dos nossos pecados. Essa é a primeira coisa. E que nós cremos na salvação por meio de Jesus e confessarmos com a nossa boca. Então, se com o coração nós crermos que Jesus é o Filho de Deus e com a nossa boca nós confessarmos que Ele é o nosso Senhor e o nosso Salvador, então nós somos filhos de Deus. Então, nós seremos feitos filhos de Deus. Então, irmãos, rapidamente aqui, vocês já devem ter muita ciência, muitas informações sobre esses fatos, mas quando nós olhamos pela fé, irmãos, Adão e Eva lá no Éden, o pecado deles, né? O caráter deles que foi corrompido pelo pecado, e esse caráter que foi corrompido foi sendo levado de geração em geração. Então, quando nós nascemos no ventre das nossas mães, nós nascemos bebês, desde ali nós trazemos esse caráter corrompido, nós trazemos esse pecado conosco, tá? Então, nós precisamos ter uma certa idade para entender que para nosso espírito
ser recriado em Cristo Jesus, que o espírito nasce, como eu falei, com um caráter, sofrendo influências de um caráter ruim, né? Então, para o nosso espírito, para ser recriado mesmo, para nós nascermos de novo no espírito, para nosso espírito nascer, nós precisamos confessar o Senhor. E aí, então, partimos do princípio que quem precisa do Espírito Santo? Todos nós precisamos. Mas algumas pessoas, por falta de conhecimento, muitas vezes acham que tem o Espírito Santo, mas não tem, porque não confessou o Senhor como seu único e suficiente Salvador e não teve o Espírito recriado. Porque na hora que nós confessamos, imediatamente o nosso espírito nasce de novo. Nós recebemos um novo Espírito de Deus. E esse novo Espírito, ele precisa ser desenvolvido, ele precisa ser alimentado. E uma coisa que é muito importante, irmãos, se eu tenho o Espírito então ele está ligado a Deus, a imagem e semelhança de Deus, amém? Nós temos uma alma, eu falei da alma, mas não disse quem era a alma. A alma são as nossas emoções, irmãos. A alma são os nossos sentimentos, nossos pensamentos. Então, a alma, ela luta contra o espírito, porque ela está mais ligada à carne. Mas, na verdade, o que a gente entende, depois que a gente conhece a palavra de Deus, é que a nossa alma, ela só é alimentada pelo Espírito. Ela só é alimentada pelo Espírito. Mas, quando nós não temos esse entendimento, quando nós não nascemos de novo, não temos conhecimento, nós achamos que quem alimenta a alma é o corpo. E aí, irmãos, vem um problema sério. Por quê? Porque, digamos que hoje eu acordei triste. Tristeza é uma emoção da alma, né? Então, eu acordei triste, eu olho para o meu corpo, corpo, tô representando a alma aqui, tá, irmãos? Não tá muito didático não, mas eu espero que vocês entendam. A alma, então, olha, acorda triste, fala, corpo, hoje eu tenho que fazer alguma coisa para me alegrar. Aí vai lá o corpo, coitado, ou sai, ou se prostitui, ou se droga, ou come demais, ou enfim, faz alguma coisa tentando acalmar a alma, né? Tentando responder à alma. Mas realmente a alma não é alimentada pelo corpo. No outro dia, ele saiu, ele namorou, curtiu, aproveitou, fez o rock, né? Mas no outro dia tá pior. Aí a alma olha para o corpo e o corpo olha para a alma, mas alma, eu fiz o que você me pediu, eu fiz o que você queria. Mas na verdade o corpo não alimenta a alma. Só quem alimenta a alma é o nosso espírito. Glórias ao Senhor por isso. E aí, quando nós temos um espírito novo, eu preciso, com esse espírito novo, me alimentar da palavra de Deus, para que esse espírito possa ir alimentando a alma e os meus sentimentos, as minhas emoções, elas possam ir se acalmando, se aquietando. Davi já falava, aquieta-te, ó minha alma, porque estás aflita dentro de mim, porque te perturbas dentro de mim. Então nós temos que dar comandos à nossa alma. A nossa alma, irmãos, ela acorda gritando, ela acorda irada. Muitas vezes a nossa alma insatisfeita, a nossa alma acorda ansiosa, a nossa alma acorda triste, a nossa alma acorda cansada. Mas aí a boa notícia é, quem precisa do Espírito Santo, irmãos? Eu preciso, você precisa, porque no Espírito, no nosso Espírito e com a ajuda do Espírito Santo de Deus em nós
nós conseguimos calar a alma, irmãos. Nós conseguimos fazer com que, pela fé, nós recebamos todos os dias, na hora que nós quisermos, na hora que nós nos ajoelharmos e orarmos a Deus, entregarmos as coisas no altar, aí vem o refrigério. Nós podemos receber esse renovo, nós podemos receber este poder, porque na verdade o Espírito Santo de Deus significa dunamis, e dunamis significa poder, o poder de uma dinamite que explode. Pensem, irmãos, quem é que não quer receber poder, irmãos? Poder para vencer os dias maus, poder para vencer as tribulações, poder para vencer as incertezas, as inseguranças. E é esse poder que o Espírito Santo de Deus traz ao nosso espírito. Então, quando nós confessamos ao Senhor, né, que Ele é o nosso único e suficiente Salvador, nós já nos tornamos filhos de Deus. Aí nós passamos por um batismo nas águas, glória a Deus, para confessar publicamente que Jesus é o nosso Senhor e Salvador, amém? E nós passamos por esse batismo, e geralmente não necessariamente tem que ter um depois o outro, mas aí nós vamos nos aprontando, né, nos preparando para receber o Espírito Santo. Muitos recebem o Espírito Santo na hora que recebem o Senhor Jesus, né? Já são batizados imediatamente com o Espírito Santo de Deus. E para nós sermos batizados com o Espírito Santo, irmãos, é importante nós entendermos que é necessário que haja um arrependimento. O arrependimento é esse quebrantamento da nossa alma, irmãos. A nossa alma é soberba. A nossa alma, ela traz os pecados, né? Os sentimentos mais ruins que nós herdamos lá do Éden, né? Que nós herdamos lá da natureza adâmica, né? Então, o que acontece, irmãos? Hoje eu estou aqui para falar para vocês que todos nós precisamos do Espírito Santo. E quando o profeta Isaías profetizou, conforme eu disse para vocês, que as línguas estranhas operariam, né? E que trariam descanso. Hoje, no meio dessa tribulação, eu digo por mim, irmãos, eu estou falando de testemunho. Muitas vezes eu me apego com a minha alma gritando, a minha alma ansiosa, a minha alma preocupada. E muitas vezes eu tenho que realmente me esforçar e orar e ajoelhar e pedir Senhor e me quebrantar, pedir Senhor me ajuda. E na hora, irmãos, como testemunha do Senhor aqui na terra, eu digo, na hora vem o refrigério, na hora vem o poder do Espírito Santo, na hora vem o agir de Deus, porque Ele age, como disse, como nós lemos hoje nos Salmos, confiar no Senhor e Ele tudo fará, e Ele agirá, e na hora certa Ele faz as coisas acontecerem. Irmãos, mas vamos ver aqui, então quem precisa do Espírito Santo? Vamos pensar em Maria, que é um exemplo maravilhoso, uma mulher maravilhosa, mãe de Jesus. E aí eu vou dizer para vocês, Maria, vamos pegar aqui um exemplo das Escrituras, né? Lucas 24, 49 diz assim, não, minto, não é esse não, esse eu já falei para vocês, fiquem para serem revestidos de poder. Vamos pegar Lucas 1, 28. O anjo Gabriel traz uma notícia para Maria, que ela seria mãe de Jesus, né? E aí o texto diz assim, entrando o anjo onde ela estava, disse, alegra-te, muito favorecida do Senhor, o Senhor é contigo. Então, olha só, Maria era uma mulher muito favorecida, e mesmo assim, ela ficou assim, né, pasma com aquilo, né,
Mas ela ficou feliz e no versículo 42 diz assim: clamou em voz alta o anjo: bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre. Amém. Então, olha só, mesmo sendo bendita, eu vou dizer para vocês que ela estava aqui em Atos. Ela estava aqui. Ela estava aqui num cenáculo reunida, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Então, mesmo sendo muito favorecida, ela precisou do Espírito Santo. Ela recebeu o Espírito Santo. Todos os discípulos, Pedro, Paulo, João, Mateus, Marcos, todos os discípulos, todos os que estavam reunidos, eles receberam o Espírito Santo. Aleluia! Então, ali a gente pode observar que as pessoas precisaram desse poder, né? Os discípulos lá e hoje nós aqui, nós precisamos desse poder para poder sermos revestidos, porque por nós mesmos nós não fazemos nada, É tudo dele, por ele, para ele, né? É por ele, para ele, dele são todas as coisas. Então, aqui nós entendemos que dessa reunião saíram para 28 nações pregar a palavra do Senhor. Olha que maravilha! E assim o Senhor ia operando, Tiago batizando e curando enfermos, e o Senhor ia operando, né? Glória a Deus, e todos foram cheios do Espírito Santo. Então, aqui, irmãos, prestem atenção numa coisa que é muito importante. A promessa de Deus de enviar o Espírito Santo é para todos, mas nós precisamos nos arrepender da nossa soberba, nós precisamos nos achegar a Deus, nós precisamos ajoelhar naquele momento que a gente mais está precisando mesmo, nos ajoelhar, abrir o coração e pedir: Pai, me ajuda, Pai, aumenta a minha fé, Pai, faça com que eu seja um filho maduro na fé, me abençoe com o Espírito Santo e me encha do Espírito Santo, e comece a orar em línguas, e você vai ver a sua vida totalmente destravada. E aí eu vou perguntar para vocês uma coisa muito importante. Será que uma pessoa que é muito rica, muito milionária, favorecida financeiramente, favorecida intelectualmente, né? Será que essas pessoas também precisam do poder do Espírito Santo? Eu quero dizer para vocês que sim, irmão, sim. Porque sem Deus nada podeis fazer, nada podemos fazer. Então, como que eu vou explicar novamente aquele exemplo que eu dei. Uma pessoa que é altamente favorecida, com recursos, com muito dinheiro, muito rica, ela tem que tomar muito cuidado para que ela não fique alimentando a alma com o corpo. Ela tem que alimentar o espírito, como Davi. Davi, ele tinha tudo, mas ele orou aqui no Salmo 37, confia no Senhor, porque ele era um homem rico, mas a esperança dele, a confiança dele estava no Senhor. Ele tinha um coração segundo o coração de Deus. O que eu quero dizer para vocês, irmãos, é que mesmo no meio da igreja, a gente vê pastores tentando lutar pela própria força, irmãos lutando pela força do braço. E não é isso. Tem um testemunho do pastor Lamartine que ele diz o seguinte, que ele fez o seminário durante 2 anos, teve notas ótimas, e ele já no final do seminário recebeu até um prêmio, porque ele começou a igreja, né, que na época era palavra da fé, ou palavra viva, desculpem, não lembro agora, e ele começou a igreja, e ele orou para um rapaz, e esse rapaz se converteu. E daí um tempo ele continuou orando, e ele lia, ele estudava, ele já pregava, e ele não via o mover de Deus, o agir de Deus. E esse rapaz depois voltou para o mundo.
voltou, saiu da presença de Deus. Ele ficou desesperado. Ele falou assim: Senhor, 2 anos quase nessa igreja e tentando e orando. E aí, o que nós temos que fazer, Senhor? Eu tenho pregado a palavra, eu tenho estudado, né? Eu tenho estudado, eu tenho feito. Aí o Espírito Santo falou para ele que ele deveria buscar o Espírito Santo de Deus, que a igreja deveria buscar. Aí ele falou assim: mas eu vou perder as rédeas. Aí o Espírito Santo falou para ele: e eu vou tomá-las, e eu vou guiá-los. E aí eles começaram, ele chamou a igreja, ele começou a orar, e ele começou a se derramar na presença do Espírito, e o Espírito começou a agir. E aí, irmãos, grandes coisas o Senhor fez. Em pouco tempo o Senhor multiplicou a igreja, o Senhor encheu a igreja, e ele falou que era grande o poder de Deus por conta do mover do Espírito Santo na igreja, que eles tinham um centro espírita atrás da igreja, e que havia muitas guerras, muitas batalhas, mas que não prevaleciam. Contra as portas da igreja, o inferno não prevalecia. Amém? Glória a Deus. E o dia mau também não prevalecia. Então, irmãos, eu estou aqui para falar para vocês que todos nós precisamos do Espírito Santo. Se você é novo convertido, se você se converteu há mais tempo, não sei como é o seu caso, mas eu peço a você que você comece a alimentar o seu espírito. Alimente o seu espírito com a palavra viva, com a palavra da fé. Alimente com a palavra de Deus. Ore. A oração, ela quebranta a alma. A oração, ela quebra a soberba da alma. Continue orando. Se você tem dificuldade, ore, peça a alguém. Ore do jeito que você souber, do jeito que você puder. Vá orando, ouça a pregação para aumentar a sua fé, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Irmãos, aqui eu gostaria de dizer para vocês o seguinte: uma coisa eu sei os benefícios que o Senhor já fez na minha vida por conta do poder do Espírito Santo. Eu sei o que o Senhor já fez na vida da minha família pelo agir do Espírito Santo. Doenças na minha mãe, doenças que foram curadas, né? Que ela recebeu a cura mesmo, sem tomar remédio, osteoporose sérias, doenças sérias que ela já foi curada. Na nossa casa, né? Livramento de vícios, libertação, de vícios. Na minha vida, toda a transformação desde o meu corpo com que meu alimento, toda a minha alma, todas as minhas emoções, todos os meus sentimentos. Irmãos, com o Espírito Santo, eu me libertei de um espírito de abandono que me acompanhou por 40 anos. 40 anos. Então, eu digo para você, não espere, ore ao Senhor, peça esse poder, para que você possa ser curada, para que você possa ser curado, sarado, para que você possa receber o renovo de Deus nessa manhã. E eu peço a Deus, Senhor, humildemente, Pai, nós sabemos que é o Senhor quem dá gratuitamente, pela Tua graça, Deus, é o Senhor quem nos dá esse renovo do Espírito Santo, esse poder, Senhor. Senhor, que o Senhor avive as igrejas, meu Deus, nessa hora, neste dia. Renove os pastores, renove esse poder, Senhor, em nome de Jesus. Irmãos, eu gostaria de ler lá, para a gente já seguindo para o fechamento, em Romanos, só para corroborar com o que eu falei anteriormente, em Romanos 8, se você quiser saber mais sobre a vida pelo Espírito, que é esse o título aqui na minha Bíblia, que é uma nova realidade, você leia Romanos 8, que diz assim: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo a lei do Espírito Santo de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Glória a Deus, foi o que eu falei para vocês. Aí eu vou pular um pouquinho lá para o versículo 13. Pois, se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão.
Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Aleluias, aleluias. Receba essa verdade no seu espírito. Receba o Espírito Santo de Deus agora. Eu declaro, se você está com dificuldade, se ajoelhe, se arrependa. Eu vou colocar um louvor agora para nós ouvirmos. Eu gostaria que você se debruçasse na presença do Senhor, se derramasse, sentisse a mão do Senhor, sentisse o toque do Senhor e pedisse perdão pelos seus pecados, se arrependesse dos seus maus caminhos e se convertesse aos caminhos do Senhor, para que você seja guiado pelo Espírito Santo de Deus e seja verdadeiramente filho de Deus, que tenha a salvação eterna. Aleluias, glória a Deus. Eu vou colocar então aqui o louvor, em nome de Jesus, que você ouça agora. Aleluias. Doçura do teu olhar amoleceu a dureza do meu coração. Não há nada tão doce assim quando falas e olhas pra mim. Tanto amor, meu Senhor, me constrange. Me derreto por dentro de mim. Fala comigo, eu preciso ouvir tua voz. Olha pra mim, eu preciso esse olhar sobre mim. Fala comigo, eu preciso ouvir tua voz. Olha pra mim, eu preciso esse olhar pra mudar o meu modo de ser, pra mudar meu olhar, meu viver, para ser como és, meu Senhor. Preciso de ti pra mudar o meu modo de ser, pra mudar meu olhar, meu viver, para ser como és, meu Senhor. Preciso de ti. Preciso de ti. Preciso de ti. Precisamos de ti, papai. Precisamos do Espírito Santo de poder, papai. A doçura do teu falar, a doçura do teu olhar amoleceu a dureza do meu coração. Não há nada tão doce assim quando falas, olhas pra mim. Tanto amor, meu Senhor, me constrange. Me derreto por dentro de mim. Fala comigo, eu preciso ouvir tua voz. Olha pra mim,
Olha pra mim, eu preciso esse olhar pra mudar o meu modo de ser, pra mudar meu olhar, meu viver, para ser como és, meu Senhor. Preciso de ti. Pra mudar o meu modo de ser, pra mudar meu olhar, meu viver, para ser como és, meu Senhor. Preciso de ti. Fala comigo. Preciso ouvir a tua voz, Senhor. Olha pra mim. Meu irmão, minha irmã, e é esse o propósito de Deus na sua vida. Ele quer te revestir de poder. Ele quer trazer coisas maravilhosas para a sua vida. E diz aqui em Romanos, capítulo 8 ainda, no versículo 35, que é maravilhoso, né? Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor a ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados ovelhas destinados ao matadouro. Então, esse tempo é mau, é um tempo difícil, é um tempo muito difícil, mas nós queremos, em nome de Jesus, declarar que com o poder do Espírito Santo, o Senhor vai fazer, vai agir, vai mover, vai transformar, vai edificar toda a sua vida. Eu creio. Receba o poder do Espírito Santo. Receba o batismo com o Espírito Santo. E seja abençoado em nome de Jesus. E agora nós declaramos, enquanto igreja, a bênção apostólica, né? Que o amor de Deus, o nosso Pai, o nosso Papai, que a graça de Jesus Cristo, nosso irmão, e as doces e ternas consolações do Espírito Santo sejam conosco, não somente hoje, mas para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Que você medite nesta palavra, que você entenda que o poder do Espírito Santo é para agir na sua vida hoje, em todos os momentos que você precisar. Dali vem a transformação. Ore, medite, desenvolva o seu espírito. Essa é a mensagem que eu trago para vocês hoje. Fiquem na paz. Um bom dia.